que iniciar a gravação. Tá, então vamos começar aqui pelo balanço patrimonial. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar. Vocês estão vendo minha tela? Alguém que tem o microfone aí, fala para mim. Sim. Então tá, fechou. Então tá. Então o ativo patrimonial, pessoal, qual que é o objetivo dele? O ativo patrimonial, o balanço patrimonial, qual que é o objetivo dele? O objetivo dele é mostrar duas realidades de uma empresa. Primeiro, o ativo, que é compostos por bens e direitos. O que são meus bens e direitos? Tudo aquilo que eu tenho de positivo na minha empresa. Os meus bens vão ser o quê? O meu estoque, o meu caixa, o meu banco, a minha terra, os meus insumos todos que eu tenho, trator, máquinas e utensílios, né? Tudo aquilo que eu tenho de bem na minha empresa. Então, isso, pessoal, é ativo, são bens. Direitos é tudo aquilo que eu tenho o direito de receber ou direito de usufruir. Por exemplo, seguros pagos antecipadamente. Isso é um direito e vai lá no meu ativo. Por quê, professora? Por que isso não é uma despesa? Por que isso não é um passivo se eu desembolsei dinheiro? Porque eu pago esse direito, vamos dizer assim, esse bem, antecipadamente, lá no início do ano, para que eu possa usufruir dele durante o ano, se acontecer, por exemplo, queimou parte lá da minha plantação, ou queimou, né, meu silo lá dentro com meus grãos, ou, enfim, estragou alguma máquina minha. Então, é algo que eu tenho direito de utilizar, né, caso aconteça algum sinistro aí na minha empresa. Por isso que ele é um direito. Eu pago ele antecipadamente para depois, caso ocorra alguma coisa, eu possa utilizar, tá? Outra coisa que é um direito, né, dentro de uma empresa. Um direito é uma duplicata a receber. O que é isso? Vamos supor que eu tenho lá uma empresa de... deixa eu pensar. Eu vendo sementes em geral aí, tá? E vocês vão lá na minha empresa e compram lá das mais diversas sementes para plantar lá para plantar na terra de vocês. Aí eu vou fazer para vocês em 3 vezes, 30, 60 e 90. O que é isso? Eu vendi um produto para vocês, disponibilizei hoje um produto para vocês me pagarem daqui 30 dias, 60 dias e 90 dias, em 3 vezes. Então, o que é isso? Eu tenho o direito de receber de vocês esse valor. Por quê? Porque vocês foram na minha empresa, adquiriram um bem ou um serviço e eu parcelei para vocês. Então, duplicatas a receber é um direito da minha empresa e está lá no meu ativo, porque é algo positivo, acrescenta valor à minha empresa. Ele vai me auxiliar aí a ter mais recursos financeiros, dinheiro, né, ou bens. Então, nesse sentido, tá? Aí, temos outra situação. Nós temos o ativo circulante e o ativo não circulante. Ó, aqui na demonstração do meu balanço, eu mostro para vocês que no meu ativo circulante, eu tenho todos aqueles bens que tem um rápido giro, que a gente fala. Ou seja, tá sempre entrando ou saindo esse bem da minha empresa. Por exemplo, o disponível, nós chamamos de caixa ao banco. É aquele valor que eu tenho disponível hoje, que é o valor do meu caixa ou o valor que eu tenho lá na minha conta corrente no meu banco. O valor do meu caixa do meu banco, ele está o tempo inteiro em mutação, em variação. Hoje eu pago uma duplicata, amanhã eu recebo outra. Hoje eu pago alguma coisa adiantada, amanhã eu recebo outro valor. Então, assim vai, o tempo inteiro girando. Então, ele é uma conta que é circulante na minha empresa, tá? Os insumos, ou então conhecidos como estoque, o que é o estoque? O estoque é aquele material que eu utilizo para o desenvolvimento da minha atividade. Então, vai ser aí defensivo agrícola, vai ser... deixa eu pensar aqui. Meu Deus, me fugiu o nome aqui. Meu Deus do céu, gente, empaquei. Os grãos, tudo aquilo que eu for plantar, aquilo que eu utilizar para desenvolver a minha plantação. Então, tudo isso vai ser meu estoque, os insumos que eu preciso para o desenvolvimento aí da minha atividade agrícola, por exemplo, tá?
O que mais que pode estar no meu ativo circulante? Duplicatas a receber, que é algo também é dentro de um prazo. Eu posso ter um prazo aí de, tipo, 10 meses? Posso, mas é um curto prazo. Então, o ativo circulante é a mesma coisa que o meu curto prazo. Envolve aí, geralmente, ativos, bens e direitos que circulam dentro do prazo de um ano, ou um exercício social que a gente chama. Então, o que, que é isso? É tudo aquilo que está em circulação, que dentro de um ano ele me renova, ou eu vou mexer naquele bem, tá? Então, e o que, que é meu ativo não circulante? A gente chama de bens imobilizados. O que, que são bens imobilizados? Por exemplo, quando eu compro um trator, quando eu compro uma máquina, quando eu compro um veículo, são bens que eu compro para minha empresa, não com o intuito de vendê-lo logo, né? De fazer dinheiro com ele, e sim para que eles me auxiliem, claro, vai me auxiliar lá no desenvolvimento da minha atividade, porém, de forma, vamos dizer assim, indireta, tá? Então, é algo que eu compro para ficar muito tempo com ele. Eu não tenho o intuito de fazer esse bem circular. Por isso que a gente chama de bens imobilizados. Então, é a minha terra, onde eu cultivo a minha plantação, né? A minha atividade agrícola, vai ser as minhas máquinas, meus móveis e utensílios, vai ser o meu trator, enfim, tudo aquilo que eu tenho na minha empresa de imobilizados, meus silos, é aquilo que eu construo, que eu invisto, edificações, né, casas, aquilo que eu tenho lá na minha área rural. Então, é tudo aquilo que eu invisto um dinheiro, mas pensando que vai ser um bem de longo prazo, um bem que eu vou usufruir de longo prazo, tá? Que não é uma coisa que vai ficar mutando, né, girando. Então, vocês conseguiram entender aí a diferença do que é circulante ou curto prazo para o que é não circulante ou então longo prazo? Ativos de curto prazo ou ativos circulantes é aquelas contas que têm um rápido giro, tá? Então, que estão sempre se mexendo dentro da nossa empresa. E o ativo não circulante é tudo aquilo que eu invisto um valor, só que é algo que vai ficar mais, vamos dizer assim, mais permanente na minha empresa. Eu não tenho o intuito de fazer dinheiro com aquele bem. Ele vai me auxiliar no desenvolvimento do dinheiro, mas, né, no desenvolvimento do ganho financeiro. Porém, é algo imobilizado, tá? Tranquilo até aqui? Posso continuar? Me deem um alô aí. Pode continuar, professora. Beleza. Passivo, então. O meu passivo, ele é diferente do meu ativo. É a outra perspectiva da minha empresa. Meu ativo vai mostrar os meus bens e direitos, aquilo que eu tenho de positivo na minha empresa. O meu passivo, ele vai mostrar tudo aquilo que eu tenho a pagar. Então, são as minhas obrigações com terceiros, tá? Então, o passivo circulante, ele vai acontecer da mesma forma que o ativo circulante. No meu passivo circulante vão estar todas aquelas despesas, obrigações a pagar com outros, com terceiros, que se movimentam rápido ou que têm um vencimento dentro de um prazo de um ano. Então, o que é isso? São os meus fornecedores, aqui tem empréstimos bancários. Empréstimos bancários geralmente tem em torno de 5 anos para a gente pagar. Então, ele vai entrar lá como um passivo não circulante, por exemplo, tá? Então, quando que um empréstimo ou um financiamento vai entrar no meu passivo circulante? Quando tiver uma palavrinha escrito atrás. Financiamento a curto prazo. Ou então, empréstimos a curto prazo, que você entende que você adquiriu aquele financiamento ou adquiriu aquele empréstimo para pagar num prazo de até um ano, 12 meses. Passou disso, já é a longo prazo. Então, é uma obrigação que eu vou pagar mais do que um exercício social. Vou pagar em 2, 3, 4 anos, né? Ou até 30, tem financiamento aí de 30 anos, né? Aí, então, vamos lá. Fornecedores, impostos a pagar, que é algo que a gente paga quase aí que mensal, né? Todo mês tem algum impostinho a pagar, especialmente se você tem empresa, tem impostos, contas a pagar do tipo aluguel, luz, água, telefone, que são contas mensais, que todos os meses eu tenho que desembolsar um dinheiro para pagá-las, tá? Salários, né? Então, são esse tipo de despesa, esse tipo
de obrigação a pagar que vai estar no meu passivo circulante. No meu passivo não circulante, de forma geral e quase que essencial, as contas que estarão lá serão empréstimos e financiamentos, porque são o tipo de obrigação que a gente adquire pagando mais tempo. Por exemplo, comprei uma máquina. Uma máquina, uma grande máquina, vamos dizer que eu paguei 500 mil. Dificilmente eu vou comprar essa máquina no cash. O que eu vou fazer? Eu vou financiar pelo Sicredi, pelo Cressol, pelo Cicobi, por algum banco, por alguma cooperativa. E esse financiamento dificilmente vai ter um prazo de 1 ano para eu pagar. Eu vou parcelar em mais vezes, tá? Então, quando me parcela em mais vezes, a longo prazo, que a gente fala, uma obrigação a longo prazo a pagar, aí ela vai ficar no meu passivo não circulante. Agora, vamos para o patrimônio líquido. Eu vi que muitos de vocês têm um pouco de dificuldade de entender o que é o patrimônio líquido. Então, de forma geral, o patrimônio líquido, nada mais, nada menos, é a diferença do meu ativo, né? O meu ativo menos o meu passivo. Aí eu vou ter aqui o meu PL. Opa! Deixa eu voltar aqui. Oxi. Agora deu meu negócio começou. O meu patrimônio líquido. Então, se nós pegarmos agora esses 42 mil aqui, que é o total do meu ativo, ativo circulante mais ativo não circulante, menos os 8.050, que é o total do meu passivo, eu vou ter um patrimônio líquido de 34.223,33 centavos. Então, o que é o meu patrimônio líquido? Do que é composto o meu patrimônio líquido? Então, o meu patrimônio líquido ele vai ser sempre composto de algumas contas que são, assim, essenciais, que é o capital ou o capital social. O que é o capital social? É o valor que foi injetado pelos sócios no início da empresa. Então, nenhuma empresa, ela começa sem ter nenhum valor injetado pelos sócios, sem nem ter nenhum investimento feito pelos sócios. Então, às vezes, o investimento do sócio pode ser a terra que ele tem, pode ser o material que ele tem, pode ser os equipamentos que ele tem, mas esse valor, advindo aí da terra, dos equipamentos que ele tem, é o capital social que ele investiu. Esse capital social, ele pode ser investido tanto com bens, como, né, bens físicos, assim, máquinas, terra, ou como em valor monetário, tá? Então, nada mais é do que o valor que o sócio investiu, tá? Então, capital social é uma conta que sempre, 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 sempre estará no patrimônio líquido, tá? Aí nós temos outras contas que estão no patrimônio líquido, que são as chamadas reservas. Reserva, toda vez que vocês baterem aí o olho numa conta que está escrito reserva, vocês já remetem ela para o patrimônio líquido. Reserva de lucro. O que é uma reserva de lucro? Eu tive lucro, por exemplo, no ano de 2019, vamos dizer lá, de 30 mil. Desses 30 mil, 10 mil eu peguei e deixei na reserva de lucro. O que é isso? Eu deixei esse dinheiro aplicado, não gastei, não investi em outras coisas. Eu deixei ele reservado para alguma situação que pudesse ocorrer. Então, quem fez isso em 2019, hoje, em 2020, está relativamente bem. Por quê? Porque ele teve uma reserva para iniciar um ano atípico de uma crise muito grande que nós estamos vivendo hoje. Então, reserva ou reserva de capital, o que é uma reserva de capital social, por exemplo? É o mesmo sentido. Ao invés de eu pegar todo o capital social e investir na empresa, eu deixo um valor reservado para alguma situação atípica ou para algum investimento futuro que eu venha a fazer, que eu necessite fazer de uma hora para outra. Ao invés de financiar, né, grande parte, eu vou lá e levo mais dinheiro, mais à vista. Assim, eu compro com menos juros, com menos, né, com menos parcelas a pagar, né, menos tempo. Então, tudo que for reserva, vocês sempre remetem ao patrimônio líquido. E os lucros acumulados, ou prejuízos, lucros ou prejuízos do período. Isso também está no meu patrimônio líquido. Então, as contas que são de praxe do patrimônio líquido é capital social, reservas, de modo geral, e lucro, prejuízo do exercício, tá? Então, são contas que estão no meu patrimônio líquido. O patrimônio líquido, nada mais, nada menos
mostra o quanto que sobra para o empresário no final do período. Ou então, vamos dizer que eu vou encerrar a minha atividade. Se eu fosse encerrar hoje a minha atividade e esse aqui fosse o meu balanço, eu posso perceber de todo o tempo que eu fiquei trabalhando nessa empresa que eu vou ter um valor de patrimônio no final de R$ 34.223 mil reais. Então, eu vou pagar todos os meus passivos, vai me sobrar de bens, né, e direitos o valor de R$ 34 mil reais. Tá? Então, o patrimônio líquido ele sempre é medido pelo valor do ativo menos o passivo, que é o valor do patrimônio líquido. Aí o pulo do gato aqui. Lembrem-se sempre que o total do ativo e o total do passivo mais o PL precisam ser igual. Então, aqui, ó, passivo mais patrimônio líquido é igual ao valor do total do ativo, tá? Se for diferente, alguma coisa está errada, alguma coisa não bateu na conta de vocês. Aí aqui, pessoal, de forma geral, eu trouxe escrito para vocês, que é a aula que a gente já teve aí durante o bimestre, tá? O que são ativos circulantes? Então, são as disponibilidades, são os direitos, tá? Então, dinheiro, banco, aplicações de recursos financeiros, estoques, aqueles insumos que eu preciso, duplicatas a receber. Ativo não circulante é tudo aquilo que eu não tenho intuito de movimentar na minha empresa, né? Comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender o tempo inteiro. Então, carro, máquinas, silos, tratores, terras, imóveis. E o meu passivo circulante, como eu falei, são todas as obrigações que eu tenho a pagar de imediato, ou então de curto prazo, salários, fornecedores, impostos. E o meu passivo não circulante é tudo aquilo que eu tenho a pagar num longo prazo, tá? Então, não circulante, ele não circula rápido, ele não tem um rápido giro. Ele tem mais de 12 meses para pagar. Então, são empréstimos e financiamentos de forma geral, tá? Opa, tô voltando. E o meu patrimônio líquido, nada mais, nada menos, é do que a diferença do meu ativo para o meu passivo. Então, o meu patrimônio ele vai mostrar se eu estou operando de forma positiva, negativa ou nula. O que é quando eu opero de uma forma negativa a minha empresa? Quando os meus passivos, minhas obrigações a pagar, minhas inadimplências, juros com banco, juros com fornecedores, tudo isso já ultrapassou o valor do meu ativo. Então, vamos dizer aqui, nesse caso, que eu tenho 10 mil reais de passivo e 5 mil de ativo. Nesse caso, o meu passivo ele é maior do que o meu ativo. Então, eu estou operando eu tenho um patrimônio líquido negativo. Ou seja, a minha empresa ela tem prejuízo, ela não sobrevive mais sozinha. Ela provavelmente fechará as portas se eu não tomar uma outra atitude. O mais comum é ver que os ativos eles são maiores, eles suplementam o passivo. Então, o mais comum é nós verificarmos empresas que o ativo é maior do que o passivo. Então, aqui nesse caso, se nós invertêssemos o ativo de 10 mil reais e o passivo de 5, eu teria um patrimônio líquido de 5 mil reais, tá? Aqui, deixa eu ver, que não é nada demais. Deixa eu trocar, então, aqui. Eu trago mais informações para vocês sobre o balanço, tá, pessoal? Aqui aqui eu trouxe para vocês a equação. A equação do patrimônio líquido. Patrimônio líquido igual, então, ativo menos passivo. Se o ativo suplantar o passivo, ou seja, for maior do que o passivo, eu vou ter, então, um patrimônio líquido positivo. Se o passivo suplantar o ativo, eu terei um patrimônio líquido negativo, tá? Então, de forma geral, era isso. E daí aqui eu vou trazer mais um pouquinho, que é em relação à situação patrimonial, tá? Então, aqui, como eu falei para vocês, a equação básica é ativo menos passivo igual a patrimônio líquido. Então, essas situações patrimoniais que eu vou trazer aqui para vocês são iguais à última questão que vocês tinham na prova, tá? Então, o que é isso? Aqui, por exemplo, eu estou trazendo um exemplo para vocês. Deixa eu pegar aqui uma outra caneta. Eu tenho um ativo de 10 mil reais e um passivo de 2.500. Então, o meu patrimônio líquido ele é de 7.500 positivo, tá?
Então, isso quer dizer que o meu patrimônio líquido, ele tem uma situação patrimonial positiva de 7.500. A situação patrimonial é 7.500, tá? Uma situação patrimonial negativa, quando o meu ativo ele for de 10 mil, o meu passivo, por exemplo, de 11. Então, o meu passivo ele é maior do que o meu ativo. Então, meu passivo é maior. Eu tenho um patrimônio líquido negativo no valor de R$ 1.000, tá? Ou quando minha situação patrimonial ela for negativa, desculpa, nula. Quando o valor do ativo for igual ao do passivo. Meu PL é igual a, nesse caso, meu PL é igual a R$ 0. Então, eu tenho uma situação patrimonial nula. Eu não tenho nenhum valor de patrimônio líquido, tá? Então, aqui ainda nesses slides eu falo sobre os estoques, tá? Sobre os estoques na atividade agrícola e pecuária, o que a gente vê como estoques, tá? Deixa eu ver aqui. Então, aqui, ó, estoques de insumo na atividade agrícola, por exemplo. É toda a matéria-prima guardada, fertilizantes, defensivos agrícolas, sementes para o plantio, produtos que serão usados na manutenção de maquinário. Então, isso aqui são estoques, tá? De insumos. Estoques na produção, então. Estoques de produção. O que são estoques de produção? Após as colheitas, por exemplo, eu vou ter um estoque de produção, que podem ser as frutas colhidas, as verduras colhidas, os legumes colhidos, as hortaliças colhidas, enfim, nesse sentido, a soja, o milho, né? Quando eu já tenho o estoque de produção, que é o bem finalizado, tá? Aí aqui eu trago novamente um balanço para vocês verificarem, para vocês olharem. Então, aqui, ó, ativo circulante, ele é composto do caixa, do estoque, que é composto por produtos agrícolas, que é o milho, e insumos, adubos e fertilizantes, tá? O ativo não circulante, ele é composto pelas terras. Aqui o passivo, por exemplo, ele é composto pelo fornecedor e o patrimônio líquido, capital social e as reservas de lucro. Beleza? Daí aqui eu trouxe para vocês. Pessoal, de forma geral, acho que eu esclareci as dúvidas de vocês para a prova. Alô, alô, estão aí? Ah, aqui eu vi. Matheus falou, o Diego falou que sim. Matheus, Rogério, o que vocês acham? Sim, professor. Até então, a última pergunta eu até não tinha feito na prova, né? E agora a professora explicando ficou até um pouco mais fácil de entender, né? Então tá, ó. Aí aqui, pessoal, eu coloquei uma atividade de aprendizado, tá? Então eu sugiro que vocês façam, porque a prova vai ser bem próxima a ela. Então, o que significa isso? Vocês fazendo ela, vocês já vão estar bem treinados para a prova. Na prova, quase não vão surgir dúvidas. Aí, aqui, o que é essa pergunta 5 agora, nesse momento? Vocês vão, primeiro, colocar aqui se é o caixa, ele é um ativo, é um passivo ou um patrimônio líquido? O banco, ativo, passivo ou patrimônio líquido? Vocês vão alencar aqui o que cada conta é, se ela é do ativo, do passivo, do patrimônio líquido. Com base no que vocês elencaram aqui, vocês vão trazer essas informações aqui para o balanço de vocês, distinguindo apenas o que são os ativos circulantes, que são aqueles de giro rápido, e o que são os ativos não circulantes, que são aqueles de giro que não têm a intenção de girar, que são aqueles imobilizados que a gente compra para investimento. A terra, as máquinas, tratores, veículos, silos, né? Que a gente compra para ter permanente na nossa empresa. O passivo circulante, na mesma linha, todas as minhas obrigações que eu tenho a pagar, né? Curto prazo, no prazo de até 12 meses. E se houver passivo não circulante, vai ser geralmente empréstimo e financiamento, tá? O patrimônio líquido, como eu falei para vocês, vai ser algo que seja relacionado a reservas, lucro ou prejuízo e capital social. E daí aqui a 6, ó, prestem atenção, ela é um pouquinho diferente dos slides. A 6 vocês vão ter que fazer a mesma coisa, colocar a situação líquida patrimonial. Mas aqui eu dou para vocês informações referente ao balanço. O que vocês têm que fazer nesse momento? Colocar aqui, ó, ativo. O que é do ativo? Caixa é ativo?
é ativo, né? O valor de 1.400. Mais móveis e utensílios é ativo? É algo, é um bem meu, né? Então, é um móvel e utensílio. Esse é meu ativo não circulante, mas é o meu ativo. Então, eu vou colocar aqui, ó, móveis e utensílios, no valor de 13.500. Mais duplicatas a pagar é passivo. Então, nesse momento, eu não vou colocar aqui. Trator. Trator é um bem que eu tenho, que eu utilizo na minha empresa. Eu comprei, é algo meu, né? Então, aqui, trator, valor 28.500. Mais impostos a pagar é um passivo, tá? Então, não entra aqui nesse momento. E duplicatas a receber é alguma coisa que eu tenho a receber. Então, é um direito meu estar no meu ativo. Tá? Então, que vai ser aqui 3.890. Então, vamos ver aí. Façam os cálculos aí para mim quanto que vai dar. Vai ser 1.400 mais 13.500 mais 28.500 mais 3.890. Então, confere aí, acho que vai dar 47.290 reais. Então, esse aqui é o meu ativo. Para eu saber a minha situação patrimonial, também tenho que saber o meu passivo. O meu passivo, então, eu já coloquei esses, deixa eu deixar em amarelo, esse aqui eu já coloquei, trator eu já coloquei, e duplicatas a receber eu já coloquei no meu ativo. Então, me sobrou duplicatas a receber, a pagar, desculpa, a pagar no valor de 3.000, mais impostos a pagar no valor de 4.700. E vai dar aí 4, 5, 6, 7, 700. Tô péssima em conta de cabeça, gente. Então, qual vai ser a situação aí do meu patrimônio líquido? O que eu vou fazer nesse momento? Eu vou pegar o meu ativo menos o meu passivo, que vai dar um valor de um patrimônio líquido positivo. Então, eu vou marcar aqui positivo, no valor de 39.590. Esse é o valor do meu patrimônio líquido. A diferença do meu ativo menos o meu passivo. Entenderam aqui como é que faz essa questão aqui? Sim. Então, beleza. Então, pessoal, na terça-feira, eu vou postar para vocês lá pelas umas 5 horas a prova e vou deixar até umas 23 horas, tá? Aí, como eu falei, essa atividade que eu postei ali não é obrigatória vocês fazerem. Vocês façam se vocês quiserem treinar o assunto que vai cair na prova, tá? Qualquer coisa vocês me chamem, qualquer dúvida vocês me peçam, ou quando vocês estiverem desenvolvendo essa atividade, ou então no dia da prova que eu estarei à disposição. Beleza? Beleza, professora. Então, tá bom. Até mais, galera. Até, professora. E muito obrigado por ajudar nós. Tchau, tchau. Imagina. Tchau.